Queridos, a paz do Senhor, voltamos com mais um vídeo. Agora vamos falar da doutrina do servo nas páginas do Novo Testamento. Bom, agora a tabuleta mudou, porque agora nós vamos trabalhar com informações de, de um período diferente. É importante a gente saber que Deus ele nunca permitiu que uma pessoa ficasse escrava por muito tempo. Perceba que hoje nós temos aí a ONU, né? Nações dos Direitos Humanos, que trabalha contra a escravidão, aquela coisa toda, as ONGs, mas no mundo antigo não. No mundo antigo, se você fosse escravo, você morria escravo. Somente a nação de Israel tinha uma lei, tinham leis que davam respaldo ao escravo. O escravo não morria escravo. Mesmo se ele decretasse falência, mesmo se ele vendesse a si mesmo, suas famílias, sua esposa, filhos, suas terras, ele tinha como tentar buscar restituição. Havia formas na qual Deus permitia que a pessoa saísse forro, saísse liberto e ainda saísse com posses. Trabalharia-se anos e no final de um ano, no final de 6 anos, ele era liberto. Havia também a lei do jubileu, o ano de jubileu. E se caísse naquele ano, poderia estar escravo no segundo ano, poderia ser seu primeiro ano de escravidão. Ele era liberto, porque naquele ano não havia escravos em Israel. Todos eram libertos, eram restituídos posses, terras, direitos. Era uma coisa que só Deus faz. Ainda hoje ele é assim. Tem pessoas que estão presas na escravidão do pecado, das drogas, da prostituição, e Deus está libertando e está restituindo. Tem muita gente tomando posse da vitória. É importante a gente tomar conhecimento de que a servidão no Novo Testamento é uma servidão diferenciada. Agora são pessoas que estão servindo a Deus em espírito. A gente vai ver que Jesus ele vai trazer uma informação sobre o servo que ficou registrado ali em Mateus 6:24, ele vai dizer, olha, ninguém pode servir a dois senhores. E é importante que neste momento Jesus não está falando da liberdade física, da liberdade, da sua liberdade de ir e vir, como era no mundo antigo, não. Ele está falando da liberdade de culto, a liberdade de adoração. Não dá para servir a Deus e a Mamon, a Baal, os prazeres, não dá, tem que servir ao Senhor. E ele vai trazer uma informação agora que vai mexer com o mundo antigo. Porque o mundo antigo, na época, principalmente na época do Evangelho, a época que Roma ela era o império que dominava o mundo, pessoas eram livres, muitos compravam a liberdade, mas continuavam escravos do império, outros escravos, né, de seus senhores. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai trazer uma informação, ele vai trazer um tema novo, ele vai falar sobre a escravidão do Senhor, né, como o Senhor do mal e o Senhor da salvação, que é Ele próprio, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. E Ele vai trazer palavras, né? Nós temos aí o doulos, né, que é serviço, que é servo, e em detrimento ali nós temos ali também a palavra Senhor, que é Curios, ou Kyrios, né, no arcaico, tanto faz, que é um senhor total, é o senhor que domina toda a vida daquela pessoa. Agora é importante a gente entender o seguinte, o servo, ele não tinha autoridade por si só, ele não tinha direitos, ele não tinha vontades. Um servo nunca dizia não. Um servo nunca poderia dizer que está doente, que está cansado, que não tem tempo, que vai ver, que vai olhar na agenda, que vai olhar se vai poder, a hora que ele pode. Não, o servo ele sempre estava de prontidão. O servo ele sempre estava pronto para servir, seja qual hora do dia, seja qual momento, seja de noite, seja de dia, seja com frio, com calor, seja doente, seja bom, seja velho, seja novo, ele sempre estava apto e disposto a servir. E a Bíblia vai nos mostrar, também no Velho e Novo Testamento, nós vamos ver alguns exemplos de servos. Nós temos os servos que eram os dotados de marca, porque no mundo antigo costumava-se o servo ser marcado pelo seu senhor, até mesmo para que ele não fugisse, fosse fácil de encontrar.
E havia também, como nós vimos no vídeo anterior, o servo que após a sua libertação ele se marcava, ele deixava uma marca no seu corpo, né? Um cravo ali, uma grelha, um pedaço de pau ou de ferro era encravado na sua orelha, e ali quem via aquele homem sabia que ele tinha sido liberto, mas ele servia agora porque amava o seu Senhor. E Paulo ele vai falar na sua epístola ali aos Gálatas, capítulo 6, 17, que ninguém me quer que trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ali o grego é estigma, que é uma marca a ferro, a fogo, né? São marcados. A igreja hoje ela é marcada com fogo, meu Deus. Jeremias vai dizer, porventura não é a tua palavra como fogo, com o martelo que esmiuça a rocha, a palavra de Deus nos marca. Tem muita gente marcada com fogo, marcada com ferro. Traga no corpo as marcas de Cristo, as marcas de o que é servo do Senhor. Tem muita gente que traz no corpo, traz na história, marcas de vergonha, marcas de escândalo, marcas de adultério, né? Marcas de mau testemunho. Mas quem entender hoje o que é ser o servo de Jesus vai trazer no corpo as marcas do Senhor, vai trazer no corpo as marcas de libertação, as marcas de salvação e as marcas de adoração. Bem, a gente vai ver também, é importante ali que a gente saiba que nós éramos escravos do pecado. Todos pecamos e destituímos, fomos da graça de Deus, né? E Jesus, ele entra no mercado de escravos, ele nos compra, ele compra-nos a todos. É importante a gente saber que todos fomos comprados, seja quem for, seja rico, pobre, branco, negro, alto, baixo, douto, indouto, sábio, crente, ateu, católico, seja quem for, seja espírita, adúltero, seja qual classe, seja qual área, seja um homossexual, um travesti, um árabe, um suicida, quem for, todos fomos comprados. Agora tem um detalhe. O Senhor ele entra no mercado, ele compra todos e ele deixa os seus servos escolherem qual Senhor eles vão servir. E aqueles que, quando o Senhor voltar, tiverem a marca do seu Senhor, esse aí vão servir ao Senhor Jesus. É interessante que hoje nós estamos aqui, nós temos direito de escolha. Para quem não sabe, o livre-arbítrio é uma responsabilidade a mais que nós temos, porque agora nós vamos dar conta de tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos. Tem gente que acha que o livre-arbítrio é coisa boa, pelo contrário, o livre-arbítrio é um problemão, agora você vai ter que dar conta. Nós fomos comprados e postos em liberdade, para que quando o Senhor voltar, ele veja em quem nós temos nos espelhado e a quem nós vamos seguir. E o arrebatamento está aí, para fazer distinção de quem é servo do Senhor, quem deseja seguir o seu novo Senhor ou ficar com o seu Senhor antigo. Tem muita gente que está decidido ficar com o Senhor antigo, que quer ficar com o mundo, com o pecado, com o próprio diabo. Mas tem muito servo de Deus que está se preparando para quando o seu Senhor voltar, vai morar com ele. Jesus falou, olha, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim, eu teria dito, vamos preparar lugar. Ele está voltando, ele vai levar os seus servos para morar com ele. Meu Deus, e a Bíblia, essa questão da compra, do resgate, primeiro ele nos compra, né? Nós fomos comprados, depois resgatados, precisamos ser lavados para depois sermos redimidos. É importante essa sistemática para que a gente venha entender de salvação. A salvação se consiste nesses 4 pontos principais. Comprados, todos fomos comprados, como falei anteriormente. Resgatados, aí entra a questão da palavra de Deus, na instrumentabilidade do Espírito Santo, ele usa os seus servos na igreja, né, na instituição cristã evangélica, no evangelismo, né, na entrega de folhetos, na pregação. Hoje as mídias sociais estão aí fazendo
um trabalho, né? Estão emancipando essas informações que outrora estavam tão restritas, né? As pessoas hoje elas não precisam sair de casa para ouvir a palavra de Deus. Hoje a mensagem está indo a todos os cantos da terra, né? O evangelho está pregado ao mundo todo, já foi pregado ao mundo todo e continua sendo pregado ao mundo todo, mesmo a países que outrora receberam o evangelho e hoje estão em sistema de escravidão, em sistema de perseguição ao cristianismo. O evangelho já chegou lá. Não existe hoje um país que não recebeu a palavra de Deus. Não, todos os países, todos os povos do mundo já receberam o evangelho. É importante saber dessas coisas. Mas aí, então, como eu falei, uma vez que nós fomos resgatados, a palavra vem, nos chama e nós somos resgatados e colocados agora dentro da casa do Senhor. Mas a gente precisa ser, dentro da casa do Senhor, a gente precisa agora ser lavado. Porque se a gente não for lavado, nós não podemos ser redimidos. É interessante que nos dias de José ele fora vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Os midianitas e amalequitas passaram, compraram ele, levaram ele e venderam para o Egito. Ele foi levado e vendido para o Egito. Agora ele está sendo servindo na casa de Potifar. Interessante que no momento que ele servia ao seu senhor na casa de Potifar, a sua esposa o trama contra o seu marido e na sua ausência ela tenta se deitar com José, mas a Bíblia diz que José, ele fala, não pecarei contra Deus. Perceba que José tinha sido vendido, ele estava no Egito, ele estava escravo, vendido por seus irmãos, mas a escravidão, a traição não fez ele perder o temor e amor ao seu Deus. Ele poderia, ninguém estava vendo, ele poderia fazer, ele poderia se deleitar, ele poderia, né, de repente até se vingar do seu senhor, mas ele servia a Potifar e ele amava a Deus. Isso fez com que a mulher armasse contra ele, agora levantando uma calúnia, faz com que ele fosse entregue como um estuprador, como alguém que tentou tocar na esposa do seu senhor. Interessante que a pena de capital para este crime lá era a morte, mas Deus estava no negócio e ele foi agora levado para os cárceres, para as cisternas, para os locais mais baixos, e agora ele está a serviço do carcereiro do rei. E lá é levado 2 homens, né? E ele ali consegue decifrar o sonho daqueles homens. E a Bíblia diz que passado algum tempo o rei tem sonhos. E ele não consegue discernir o sonho. E um dos homens na qual o José tinha discernido o sonho, fala, dos meus pecados lembrei eu. Há um rapaz lá no cárcere que ele lembrou, eu falei do meu sonho para ele e ele decifrou da forma correta. Falou que em 3 dias eu seria colocado novamente ao meu posto e cá estou eu. Com certeza, rei, se o senhor chamar ele, ele vai falar o que o senhor está querendo saber. E a Bíblia diz que o faraó, o rei, manda chamar José. Mas José ele teve que passar pelo processo, ele precisou ser limpo, ele teve que ser lavado, porque afinal de contas ele estava no cárcere, ele estava nos locais inferiores, baixos, úmidos, sujos, ele era escravo, e ainda escravo prisioneiro, ele estava preso, ele foi lavado, após ser lavado ele teve que ser barbeado, eles se barbearam, ele limparam, ele mudaram a postura, mudaram a aparência de José, agora botaram vestes novas, as vestes, os trapos do escravo saiu, agora ele tem veste nova, e agora depois de ser lavado, ser mudado as vestes, ele vai diante do rei, e depois a história todo mundo sabe, que depois dele fazer um grande serviço, dele servir ao reino ali, do Egito, ele tem restituição, e agora ele tem posses, e ele tem filhos, e ele consegue encontrar o seu pai, ele reata com seus irmãos, e a história de José mudou, mas ele precisou ser lavado, e hoje a palavra do Senhor é a que nos lava, Efésios 5:25, purificação da lavagem d'água pela palavra. Se nós podemos até estar dentro de templos evangélicos, mas se a palavra não nos lavar, nós não podemos ser redimidos. E essa remissão é a restituição dos valores morais, éticos, espirituais, na qual nós só podemos adentrar no céu
se nós estivermos com essa restituição, é importante. A gente, é o que Jesus falou certa feita, se a gente não nascer de novo, né, é necessário, Nicodemos, que nasça de novo. Essa restituição dos valores morais do homem espirituais precisam ser restituídos. E para que isso aconteça, o velho homem, a velha natureza tem que morrer. E aí a gente entende dessa questão da remissão. A remissão que é quando o escravo ele tem posses restituídas, como foi falado na apostila do Velho Testamento. Aí nós temos vários tipos de servos e serviços que estão inseridos na apostila. Nós vamos falar ali as mulheres que serviam com seus bens. Interessante que essas mulheres elas fizeram um trabalho maravilhoso, porque elas não estavam ali preocupadas com títulos, com funções, com cargos, elas estavam preocupadas em servir a Jesus. Serviam com seus bens e serviam ajudando ali, lavando a roupa dos discípulos do Senhor, administrando a comida, o alimento, né? Ajudavam as pessoas, e isso ficou notabilizado. Enquanto na época da prisão e da crucificação de Jesus, os discípulos fugiram, correram, se esconderam, aquelas mulheres estavam ali, olhando, chorando, pranteando, na hora da luta, da perseguição, que Jesus viu quem é que estava do lado, e aquelas mulheres estavam ali. Interessante que quando os discípulos estavam fugidos, estavam trancados, né, com medo, né, por causa da morte de Jesus, algumas mulheres, algumas servas, estavam ali no sepulcro, estavam orando, estavam fazendo a vigília no sepulcro, e Jesus encontrou Maria. Interessante que essas mulheres foram até o fim. Nós vamos ver algumas mulheres como Dorcas, e essas mulheres fizeram um bom trabalho ali na assistência social, ajudando as viúvas, e isso ficou notabilizado. Foram mulheres que fizeram coisas grandes. É importante a gente ver essas coisas. Na instituição dos diáconos, vai ter ali o grande negócio, que é o diaconato, assistência social. É um serviço que é prestado com excelência. Hoje em dia, por incrível que pareça, muitas igrejas não estão dando valor a este serviço. Muitas igrejas hoje só estão preocupadas com construção, compra de lote, de terreno, abrir congregações, e a assistência social está sendo deixada de lado. Os pobres, as crianças, os necessitados, os famintos estão sendo deixados de lado. Tem muita igreja, tem muito pastor que vai ter que dar conta. Isso é um importante negócio, esse serviço tem que ser prestado. Interessante que lá em Tiago 1:29, a Bíblia vai dizer que o serviço às viúvas e os órfãos é aquilo que a gente chama da religião verdadeira. A gente hoje, olhando para essa religião, a gente poderia falar, não tem religião certa. A religião, ela faliu, ela não tem força, mas o Tiago, ele vai deixar um texto que vai nos mudar o nosso conceito, e ainda bem que está na Bíblia. Ele vai dizer lá em Tiago 1:27, vai dizer o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Interessante que a palavra ali para viúva no grego é querá. E querá não é somente a viúva, a mulher que não tem filhos, ou que perdeu seu marido, ou perdeu seus bens. Querá também aponta, Kira também aponta para locais longínquos, distantes, destituídos de riquezas e de bens. Seriam as roças, seriam o interior da cidade, dos municípios, né? Os locais onde não tem igreja. Existem locais hoje no Espírito Santo que não tem presença de igrejas cristãs evangélicas, e é importante que a igreja faça esse acompanhamento. É um importante negócio. Tem muita gente falando de missão, fazendo curso de missão, e não trabalha nem com o evangelismo. Fala que é missionária, mas não visita, não faz o acompanhamento social, e diz que é missionária, Tem que fazer, é um importante negócio. A religião é essa: visitar os órfãos e os viúvos nas suas tribulações. Tem muita gente passando fome, passando dificuldade, passando necessidade. É um importante negócio.
a gente precisa observar alguns serviços, né? A Bíblia vai dizer lá em Atos 10 que os servos que estavam a serviço, né? E é uma palavra grande aqui, mas ela tem um significado importante, a continuar todo o tempo num lugar. Proscaterel é uma palavra interessante, né? Aderir a alguém, primeiro eu tenho que aderir, né? Essa palavra ela encontra-se tanto ali em Atos 10, 7, como em Romanos 13, verso 6, né? Que atender constantemente esse serviço. Primeiro eu vou aderir a quem? Aderir ao Senhor Jesus, aderir ao seu evangelho, aderir à sua palavra, aderir à sua crucificação. Depois eu vou o quê? Ser seu partidário. Agora eu sou ser partidário. Tem muita gente que é partidário de partido político, defende uns identes aí, Bolsonaro, Lula, só sabe falar por política, mas quando é o partido do reino do céu, ele não tem muita causa e não dá muito significado. Mas aqui não, prostaquerel não, prostaquerel é ser partidário da causa certa, do reino de Deus. Aí depois disso eu tenho que ser dedicado. Meu Deus, dedicação com fidelidade. Tem muita gente que é até dedicado para suas coisas particulares, mas a Deus ele não consegue ser dedicado e quer ser servo. Aí eu tenho que ser o quê? Constante e atento, meu Deus. Dar constante cuidado a algo, continuar em todo o tempo, num lugar. Tem gente que não para. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá, e não é nem fazendo a obra, não para a igreja. Uma hora está aqui, qualquer coisa, está pedindo a carta, vai para lá, não gostou daqui, vem para cá, daqui a pouco está pedindo a carta, volta para lá, daqui a pouco volta, daqui a pouco não está em lugar nenhum. Mas prostaquerel não, é continuar em todo o tempo no lugar, se possível, na obra de Deus. Depois ele avança para o quê? É perseverar e não desfalecer. Tem muita gente desfalecendo, tem muita gente parando, tem muita gente caindo, tem muita gente se prostrando, ficando cansado, ficando doente, ficando desanimado. Mas quem serve a Deus nesse serviço, quem está prestando um bom serviço para Deus, ele não desfalece e tem que se mostrar corajoso. Meu Deus, é importante estar em constante prontidão para alguém e servir constantemente. É o serviço da igreja, serviço constantemente. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: o vosso trabalho não é vão. Seja firmes e constantes, sempre abundantes, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos inúmeras palavras aqui, eu coloquei na apostila, né, servindo-se do serviço, né, é importante a gente ver aqui, tem algumas palavras importantes, eu não vou falar de todas. Nós temos o serviço assistencial, que é uma palavra que é liturgia, né, porque é o serviço dessa assistência, esse serviço aqui, por incrível que pareça, ele tem uma variação de servir pelas próprias custas. A gente vai observar que hoje, dependendo da igreja, por exemplo, o serviço diaconal, o serviço do diácono, a maioria dos diáconos estão isentos de exercer o diaconato. Por quê? Porque os pastores ensinam o diaconato como o camarada que fica na porta, pega água para o pregador e passa a salva para tirar a oferta e acabou. Na hora da ceia, leva a bandeja de pão, a bandeja de suco, da uva, do vinho, né? E acabou. O camarada faz isso e acha que isso é o diaconato. E a gente sabe que o diaconato é de casa por casa, né? Fazer a visita inicial, depois ele vai ver se tem alguém doente. Se tiver alguém doente, ele faz uma primeira oração, ele vai bater palma, vai ver se está acompanhado, a esposa tem que estar junto, né? Ou está com outro obreiro, mas mesmo assim tem que estar com a esposa, porque se ele vai entrar numa casa que só tem uma mulher, como é que ele vai entrar sozinho? Entrar com 2, 3 não dá. Então ele vai ter que estar com o pé da esposa, a esposa tem que ter também regras para que ela possa estar nesse serviço. E neste caso ele vai ter que trazer uma palavra, dar um aconselhamento, ele vai fazer uma oração se tem alguém doente, ele ora primeiro, vai na igreja e chama o presbítero. Aí o que é que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, né? Se tiver alguém enfermo,
chame os presbíteros, ele ungirá com óleo. A unção, o poder está no óleo? Não, está na unção do presbítero. Nós vamos ver mais à frente, mas o diácono ele é primordial porque ele vai se antecipar, ele vai fazer uma oração e ele já vai providenciar o que? Remédio, alimento, cesta básica, providenciar o pão. Ele vai estar fazendo esse trabalho de assistência social da igreja, indo até os necessitados, né? Indo até os carentes. E se a igreja não trabalha com isso, se a igreja tem a mão fechada, o pastor tem o coração duro para assistência social, ele praticamente tem isenção, né? Ele está isento de ser penalizado por exercer um diaconato e achar que o diaconato é só ficar na porta, tirando oferta e levando água para o pregador. Não, diaconato é assistência social. Separado entre vós, separado entre vós 7 homens de sabedoria, boa reputação, cheio do Espírito Santo, e colocar eles sobre este grande negócio. Quanto a nós, perseverando na oração e na palavra. Então, o serviço de assistência social que foi levantado em Atos 6 foi para isso. Foi 7 diáconos para dar assistência às viúvas, aos carentes, aos necessitados. Hoje é negligenciado o serviço diaconal. Dá para fazer o diaconato no modo liturgia, ou seja, se comprometer e administrar por sua própria conta. Se você tiver dinheiro, condição, você vai lá comprar a cesta básica para a irmã, não fala nada. Porque se você depender do pastor da igreja, não sai R$1, aí fica complicado. E é interessante a gente saber dessas coisas. A gente vai falar mais à frente sobre isso daí. Nós temos muitas coisas aqui, o serviço na casa, no serviço militar. Os servos também eram escravos, né? Os servos ali também, haviam servos que iam para a guerra. Nós falamos na apostila passada sobre os servos de Abraão que foram para a guerra ali, né, para resgatar o sobrinho de Abraão, o Ló. Né? E nós temos aqui no Novo Testamento também servos que serviam, né, aos centuriões, e eles eram servos militares, mas trabalhadores, mas servos. Nós temos serviço no altar, nós temos várias coisas. Eu coloquei na apostila. É interessante que esse serviço no altar, ele tem a palavra, o texto está em Hebreus 7,3, e a palavra que está lá é proseco. E proseco, ele tem o primeiro nível ali, é uma palavra interessante, que é trazer para perto, trazer o navio à terra, e simplesmente atracar, aportar. E nós temos hoje um serviço que é bastante importante, principalmente nos portos, do mundo todo, e não é um serviço atual, é um serviço que, segundo a história, tem mais de 4.000 anos que é executado esse serviço, ainda nos grandes portos, nos portos de Tiro, nos portos, né, dos países, dos reinos antigos, né, porque o mundo se desenvolveu nas navegações e havia uma função que hoje ela ainda é muito difícil, é um serviço que, só para você ter uma ideia, não tem nem curso para você fazer, você tem que ir aprendendo algumas táticas e você, caso você tenha essa função, consiga exercer essa função, você recebe um título e você consegue trabalhar nos postos, que é o prático. É um dos salários um dos serviços mais bem pagos no mundo. O prático ele pode receber de 100 a 300 mil reais por mês, dependendo do porto. A hora do prático, ela é caríssima. Tem aqui, por exemplo, aqui no porto de Praia Mole, um prático, a hora dele é de 15 mil reais. Só para você ver. Por quê? Porque a função desse prático é o seguinte: ele é responsável para trazer os navios que estão em alto mar para aportar no porto, atracar no porto. Ele precisa conhecer tanto de navegação, ele precisa conhecer de mares, a geografia, ele precisa saber de lua, fases da lua, porque tem as marés, né? Porque a maré, dependendo, ela pode aumentar e pode abaixar de uma hora para outra. O navio, no período que ele está vindo, se a maré abaixar, ele fica encalhado. E esse servo, esse obreiro,
este serviçal, este operário, ele precisa conhecer de marés, ele precisa conhecer de línguas, né? Hoje a língua mundial é o mandarim, por incrível que pareça. E este homem, ele tem que... E a função dele é o seguinte, ele entra num barco, vai até o alto mar e encosta nesse navio. Ele vai subir uma escada, né, que está do lado de fora do barco, do navio, e vai entrar lá dentro. Ele vai conversar com a tripulação, com a sala de máquinas, ele vai conversar com o capitão do navio, ele vai conversar com os barcos, ele vai conversar com o porto ao mesmo tempo. E ele vai dar ordens, ele vai conseguir fazer com que aquele grande navio, aquele grande embarcação consiga se aproximar do porto e atracar. Assim é um serviço no altar. Trazer Deus para perto, é uma coisa difícil. Tem muita gente que acha que o serviço sacerdotal, que o serviço ministerial, a obra ministerial é coisa fácil. Trazer Deus para perto num período de apostasia, num mundo de pecados, é difícil. Trazer as pessoas que estão longe para perto é um serviço do prático. O prático é esse serviço que nós acabamos de falar, é o atracador de navios. E ele está inserido, escondidinho ali na palavra proseco, que é prestar serviços no altar. Hoje nós temos aí o altar do holocausto e o altar de incenso. O altar do holocausto é o altar do sacrifício, é vida no altar, vida de sacrifício. E o altar do incenso, a Bíblia fala em Apocalipse, que é o quê? O incenso é a oração dos santos, vida de oração, para trazer pessoas que estão à deriva, que estão náufragas no mar do pecado, para a terra firme, para perto de Deus. É complicado, é serviço prático, é um serviço diferenciado, e tem muita gente que precisa entender dessas coisas. Nós temos bom serviço, nós temos muitas coisas. O servo dos servos, meu Deus, Jesus vai falar sobre o lavador de pés. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Interessante que no mundo antigo, o servo mais antigo da casa, o mais velho, que não tinha força mais para trabalhar, que não tinha força braçal, ou que estivesse doente, ele ficava trabalhando na porta da casa. E os servos que entravam e saíam, eles tinham que lavar os pés dos outros servos, para que eles não contaminassem, não sujassem a casa do seu senhor. Ele não ficava aposentado, ele não era morto, ele não era vendido nem largado de lado. Ele continuava servindo, mas a função dele era uma função tão importante como aqueles que estavam trabalhando, como aqueles que estavam servindo, né, serviços pesados, braçados. Ele tinha que lavar e limpar e enxugar os pés dos servos que entravam e saíam da casa. A responsabilidade dele era muito grande. Ele não podia permitir que sujeira entrasse na casa. Ele não podia permitir que algum servo, quando entrasse na casa, trazesse alguma sujeira de fora. Era a responsabilidade do servo dos servos limpar os pés do seu servo. Era o escravo mais inferior, limpava os pés dos outros servos. Por isso que Pedro tribulou. Pedro falou: Senhor, lavar os meus pés nunca lavará o Senhor. Jesus falou: olha, as coisas que eu faço hoje você não entende, mas depois você vai saber. E depois que ele lava, ele vai falar: olha, agora assim como o servo não é maior do que o seu senhor, vocês também vão ter que fazer isso, porque eu vos dei o exemplo de lavar os pés uns dos outros. A função do servo hoje é limpar uns aos outros. É a nossa função como servo, ajudar os nossos irmãos a se limparem, a se manter limpos na casa do Senhor. E nós temos... Eu botei na apostila uma dialética de servos bons e servos maus, e vocês vão ver o que é, né, servir ao Senhor. Está tudo escrito lá, eu não vou falar muito. Nós temos um assunto aqui que é interessante, o servo inútil. Jesus vai falar lá no livro de Lucas, capítulo 17, ele vai falar do servo. Meu Deus, o servo inútil. Ele vai dizer o seguinte: olha, se o servo faz tudo o que foi mandado, ele é servo inútil. E tem muita gente que acha que está fazendo muito porque a gente está mandando, tem que mandar. Tem servo que a gente tem que mandar, e mesmo assim ele acha que está fazendo muito porque você está mandando. Mas Jesus vai dizer: o servo que só faz aquilo que se manda, ele é servo inútil. Porque nós temos que estar sempre buscando conhecer e saber de Deus o que Ele quer. É o que Paulo falou, para que conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que só está na boa e está achando que está bom. Não, tem que conhecer qual é a agradável para chegar até a perfeita. Se a gente conseguir chegar na perfeição, a gente consegue fazer um bom negócio.
Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho, que me impôs essa obrigação, né? E nós temos ali o servo, a história do Simão Cirineu, que ele carregou a cruz de Jesus, foi constrangido a carregar a cruz. Mas carregou por o quê? Porque foi obrigado pelo soldado romano. Mas não carregou por causa de Jesus, não carregou por causa do Evangelho, por causa do Senhor, não. Carregou por causa do império, o império de Roma. Não carregou por causa do reino de Deus, carregou por causa do império. E não diz, isso ficou constrangido. Não, 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 não. Paulo vai dizer, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ou seja, pregar o Evangelho não estou fazendo muito, não. É minha obrigação. Eu tenho que fazer isso mesmo. Ai de mim se eu não fizer. E tem muita gente que acha que está fazendo muito. Porque está pregando, porque está servindo, porque está indo no templo, porque está orando. Não, não, isso é sua obrigação. Isso você tem que fazer mesmo. Agora você tem que buscar conhecer mais, saber mais, conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Cristo Jesus possa nos abençoar e que a gente possa, através dessa apostila, através dessa matéria, estar conhecendo um pouco mais sobre a doutrina do servo, do escravo, nas partes do Novo Testamento. Que Deus possa abençoar os irmãos em Cristo Jesus.